A paz do Senhor, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, os irmãos que já estão aqui no templo, os irmãos que vão chegar e os irmãos que estão em casa, né? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos esta noite trabalhar e ouvir a palavra de Deus e crescer no conhecimento do Senhor. Eu convido os irmãos a ficarmos de pé. Vamos fazer uma oração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo momento que estamos na Tua casa. É um privilégio, Senhor, aprender a Tua palavra. Crescer no conhecimento, Senhor, é um privilégio. Nós louvamos o Teu nome, nós Te engrandecemos, nós Te adoramos e Te bendizemos. Abençoa-nos esta noite, Senhor, traz para cá aqueles irmãos, Senhor, que para cá se dirigirão. Abençoa nossa live, Deus, e dá-nos a felicidade que ela tenha pleno sucesso para possibilitar o conhecimento também para aqueles que estão muito longe. Deus eterno, nós louvamos o Teu nome por esta rica oportunidade e Te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Como é bom estarmos juntos, né? Hoje, nesta quarta-feira, eu tenho que preparar os irmãos para a escola dominical do próximo domingo. Então, hoje eu não vou trabalhar com o Velho Testamento, como a gente trabalha toda quarta-feira, em complemento à leitura bíblica diária, mas hoje nós vamos preparar a escola bíblica dominical, ou seja, nas congregações, os irmãos tiveram uma aula do Salmo 23 a mais do que nós. E tivemos nós aqui a ausência dessa aula, porque no domingo foi Santa Ceia. E essa aula, ninguém se preocupe, porque não teve material. Não teve material, tá bom? Então, os irmãos ministraram sem a parte escrita. Não teve material esta aula domingo passado. Nós tivemos a ceia e hoje, então, estamos ministrando esta aula que faltou. E domingo que vem, aí sim, tem material. Tá. Pastor, por que esta aula do Salmo 23 não teve material para ninguém? Porque ela é uma aula extra e fundamental para que nós possamos trabalhar o versículo 5 e o versículo 6 num outro ângulo de vista. Olha que interessante. Nós fomos no Salmo 23 até o versículo 4. Até o 4. E o 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O 6 diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É interessante, irmãos, que estes versículos provocam uma grande polêmica no meio daqueles que interpretam o Salmo 23. E aí a aula de hoje nós vamos dedicar a interpretações diferentes das que estamos trazendo para todos os irmãos. Ou seja, do versículo 1 até o versículo 4, os intérpretes são unânimes em dizer que você tem a relação pastor e ovelha. Então, do versículo 1 ao versículo 4, todos os intérpretes, eles dizem, não tem como ter uma outra interpretação. Aqui é relação pastor e ovelha. Até porque começa dizendo, Senhor é meu pastor. E continua dizendo, é Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. E acrescenta, e leva a mim a junto de águas de descanso. Então é toda uma conotação, obrigado meu pastor, Deus abençoe, é toda uma conotação absolutamente campesina. A relação pastor e ovelha aqui é
indiscutível, do versículo 1 até o versículo 4. Até porque no versículo 4 você tem que cajado e vara consolam, e cajado e vara são instrumentos de trabalho do pastor. Instrumentos do trabalho do pastor. Aí o que acontece? Aí os grandes intérpretes, inclusive o comentário bíblico, que eu já indiquei para os irmãos, que é muito bom, em 6 volumes, é o melhor que tem para aqueles que gostam de um comentário devocional, um comentário profundo, sem muito academicismo, que é o comentário bíblico Wisber, né? Wisber. Ele, inclusive, ele é um dos que analisa o versículo 5 e 6 de forma diferente do que nós vamos analisar no próximo domingo. Pastor, o que tem aqui? Porque eu estou vendo no versículo 5 e no versículo 6, continuando a relação ovelha-pastor. Sim, eu também vejo assim. Tanto é que domingo nós teremos uma aula muito especial mesmo, né? Eu até ia convidar outro pastor para ministrar a aula de domingo, mas aí é maldade, né, tadinho? Dia dos Pais, às vezes a família quer fazer aquele café gostoso para ele, e a esposa beijar bastante, e os filhos dar presente de manhã. Então, eu até nem chamei outro pastor para domingo de manhã. Eu quase chamei um outro pastor para ministrar, mas eu disse, não, deixa eu ministro, no próximo domingo outro pastor me ajuda, né? Sem nenhum problema. Deixa no dia dos pais ele se deliciar com a família, né? Não mata ninguém, né? Dia dos pais. Agora, olha que interessante. Então, peraí, pastor, que outras interpretações existem a partir de preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários? Alguns intérpretes dizem que aqui acaba a figura pastor e ovelha, e uma nova figura se apresenta, a figura de um rei anfitrião dos seus soldados valentes e, obviamente, dos seus comandantes vitoriosos. Então, existem intérpretes que, quando leem o versículo 5, que diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Uma dizem, aqui termina a relação entre pastor e ovelha, e aqui começa uma nova cena, uma cena de um rei, que recebe seu exército vitorioso. E olha que linda essa interpretação. Nós não vamos dizer que ela está errada, de maneira alguma. É uma outra forma de ver o Salmo 23. Mas no domingo você vai entender por que nós não entendemos assim, e porque aqui continua sendo ovelha e pastor. E é muito bonito o que faremos no próximo domingo. Mas respeitando, obviamente, toda a nossa interpretação, que virá domingo que vem, vamos entender o que estes outros irmãos pensam aqui. Aqui, para eles, um novo cenário se apresenta. O cenário rico e lindo e maravilhoso, concernente ao quê? A um exército que chega vitorioso. E que agora tem por parte do seu rei o recebimento no Palácio Real, com uma grande mesa de delícias, com muita bebida, muita comida, muita festa para os seus, não só generais vitoriosos, mas soldados também vitoriosos. E aqui é uma cena bonita. Os que interpretam dessa forma, obviamente, eles verificam que, biblicamente, existe sim
muita base para isso. Se você parar e pensar, nós temos exatamente o apóstolo Paulo dizendo que a vida cristã é uma batalha, né? A base bíblica bonita para isso, a vida cristã é uma batalha. O apóstolo Paulo, inclusive, quando ele encerra a sua carreira, ele diz que combateu o bom combate. Então ele chega a dizer que a carreira dele foi guerra após guerra, com vitórias após vitórias. Ele se coloca na posição de soldado de Cristo, e ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Veja que o próprio apóstolo Paulo, ele discerne que a vida espiritual é luta espiritual, é combate, é batalha. E o próprio apóstolo Paulo, junto com outros apóstolos, como Pedro e como João, discernem para nós que há uma grande expectativa de cada um de nós a ser nutrida por nós mesmos, que é a expectativa de, chegando nos céus, receber os devidos galardões, receber a coroa da vitória, e esta coroa, na época em que a palavra de Deus foi escrita, era uma coroa que se dava a soldados vitoriosos após grandes batalhas e enormes vitórias. Paulo chega ao ponto de dizer em Efésios que nós deveríamos tomar toda a armadura de Deus. Então, ele vai a fundo nesta noção de batalha espiritual, de guerra, de luta, de inimigo, de vitória. Ele diz, olha, por gentileza, não se esqueça de ter o capacete da salvação. Não se esqueça de tomar a espada do Espírito, que é a palavra, o escudo da fé. Calce os pés com o evangelho da verdade. Use a couraça da justiça e, sustentando tudo, amarre o cinto da o quê? Verdade. Então veja que há literalmente muita possibilidade bíblica para a interpretação que estes irmãos aqui dão. E os irmãos aqui no versículo 5 dizem, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso significa um novo cenário. O cenário de um rei que recebe seus vitoriosos combatentes e tem nos seus vitoriosos combatentes aqueles que granjearam grandes vitórias. E aí, é óbvio que esse que chega do combate é recebido na realeza, senta-se à mesa do rei, come delícias que fatalmente na casa dele ele não teria, e óbvio que bebe, e o cálice dele é transbordante. Era uma das grandes alegrias de quando se voltava de uma batalha, porque você voltar de uma batalha vitorioso, além de você ter o direito aos despojos, ou seja, de tirar do outro que tinha perdido o que ele tem para você, então ovelhas são suas, o dinheiro é seu, tudo que ele possuía passa a ser absolutamente seu, inclusive a vida dele. Você pode matá-lo, como você pode transformá-lo em escravo. Olha que interessante, além dos despojos, aqueles que voltavam da batalha como vitoriosos, eles eram recebidos nos palácios com grandes banquetes. E é interessante que, literalmente, quando nós formos recebidos nos céus, haverá uma mesa inigualável, com um banquete
inigualável nos aguardando nos céus. As bodas do Cordeiro são parte da representação de tudo isso que aqui está. Então, como eles olham o Salmo 23? Eles olham o Salmo 23, em primeiro lugar, trazendo a noção de que Deus é sim o bom pastor que cuida de nós durante toda esta vida. Mas que Deus é também, agora à luz dessa interpretação, um anfitrião maravilhoso, com iguarias maravilhosas, esperando cada um de nós para nos céus nos dar aquilo que nunca pensamos em comer, que nunca pensamos em beber, que nunca pensamos em desfrutar. É o que Ele tem para nós nos céus. E nos receberá com alegria, nos receberá como vitoriosos, nos receberá nos entregando tudo que há de bom e que Ele para nós está preparando. Você pode imaginar o que está aguardando a mim e a você? Porque uma coisa é eu receber em casa, numa festa, a Anne. E aí eu vou tentar dar para a Anne tudo que ela gosta. Até vou perguntar: Anne, você gosta de quê? Ai, Gedeonzinho, qualquer coisa que você fizer, a gente é simples, né, Anne? Qualquer coisa que fizer, a gente está contente. Mas não, a gente quer dar o melhor. Ela hoje não está aqui, mas eu recebi há 1 ou 2 semanas atrás um bolo tão maravilhoso da Sorilene. Pense uma coisa que você ia mordendo e você dizia: Deus, não é possível que tenha uma coisa tão gostosa como essa. E que tua filha fez isso em carinho, né? E você come, você se delicia. Agradeci a ela: Sorilene, obrigado pelo amor. Sorilene é carinhosa. De vez em quando aparece na casa de um irmão e outro uma coisa assim. Ela gosta de fazer isso por todos nós. E eu paro e penso: Sorilene, que nos ama, já faz isso. Já imaginou Deus que tem por nós o amor perfeito? Perfeito. Irmãos, é uma interpretação muito bonita. Muito bonita. Então, quem olha para este salmo e vê que aqui termina a relação pastor e ovelha, e que aqui começa a relação anfitrião e convidados, aí consegue entender realmente muitas das parábolas de Jesus. Jesus, inclusive, um dia, ele disse assim em uma das suas parábolas: olha, sai a convidar todo mundo para a festa que eu quero dar. E um homem muito generoso, muito rico, muito próspero, ele manda os seus, convidarem todos aqueles que ele pensava que merecia. E aí, qual foi o problema? O problema é que um deu a primeira desculpa. Leva a mal não, casei e eu tenho direito a 1 ano. 1 ano de alegria com minha esposa, não posso estar com você. Aí o segundo convidado deu a segunda desculpa. Desculpe, eu acabei de comprar um terreno e eu tenho que ver o terreno. E o terceiro deu uma desculpa mais interessante ainda: olha, eu comprei uma junta de bois e eu tenho que experimentar. Não dá para estar na festa. Não dá para estar na festa. É lógico que o dono da festa, irritadíssimo, ele disse: então tá bom, eles não querem? Sai pelos valados, sai pelas esquinas, sai pelos locais que ninguém sai. E traz coxo, manco, cego, traz tudo que encontrar na reta e diz que tem
comida 0800. E pode ficar tranquilo que a minha casa vai se encher, porque todo mundo sabe que eu posso dar comida 0800. E a Bíblia diz que a casa se encheu. É interessante, né? Interessante como mesmo tendo Deus como anfitrião, que convida a humanidade para grandes banquetes no céu, tem gente que troca os banquetes do céu por pequenas frações de alegria aqui na terra. Aqui na terra. Então, irmãos, não troque o grande banquete que te espera no céu por pequenas frações de alegria aqui na terra. E por fim, aqueles que também interpretam: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Porque essa festa, o cálice transborda. Muito. Ariston não é comida regradinha, não, Ariston. Não é um boi cevadinho para todo mundo, não. Não. Ariston, enquanto 7 anos o pau está cantando aqui com a grande tribulação, a gente está comendo e está bebendo e está se alegrando 7 anos lá em cima. É incrível, né? É incrível, então é transbordante. Agora, tome cuidado, porque quem não estiver com as roupas absolutamente limpas e roupas de festa, o Senhor da festa virá pessoalmente e mandará retirar dela. Eu não estou dizendo que vai chegar no céu. Eu não estou dizendo que vai chegar no céu e vai entrar na festa quem dela não pode participar. Mas a Bíblia diz que naquele dia Ele verá nossas roupas. E quem não estiver com roupa adequada vai passar vergonha. E o pior, será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, lave suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Pastor, já lavei, aceitei Jesus. Então, desenvolva a tua salvação com temor e tremor, como Paulo ensinou. Deixando para trás tudo aquilo que nos cerca e que nos quer impedir a carreira espiritual, e olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Não é uma interpretação bonita? É muito bonita. Mas nós cremos que não é a melhor interpretação. Não é. Nós cremos que aqui continua a relação ovelha e pastor. Uai, pastor, mas agora acabei de ser convencido por você de uma interpretação que o senhor está dizendo que é bonita, pode ser verdadeira, mas não é a melhor. Não. Então, qual a melhor interpretação? Domingo de manhã nos encontramos. Domingo de manhã nos encontramos. Porque ainda tem uma outra interpretação aqui para o Salmo. Uma terceira interpretação. Que interpretação é esta? Vamos lá. Existem alguns que dizem assim, que em razão do versículo 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você tem aqui, não a relação pastor e ovelha, anfitrião e convidados, mas a relação templo e peregrino.
Como assim, pastor? Não entendi. Templo e peregrino? Sim. Alguns autores que dizem o seguinte: se a finalidade última do Salmo é literalmente habitar na casa do Senhor para todo sempre, então o salmista está ensinando aqui não sobre a relação pastor e ovelha, e anfitrião e convidados, mas ele está ensinando aqui literalmente a relação daqueles que tinham que anualmente vir às grandes festas de Jerusalém. Como assim, pastor? Vamos lá. Jerusalém era a cidade onde estava o templo. E o amado judeu aprendia que uma vez por ano ele tinha que descer a Jerusalém, trazendo as primícias, trazendo o seu cordeiro, trazendo a sua oferta, principalmente na maior das festas, que era a Páscoa. Jerusalém chegava a ter quase 2 milhões de judeus durante a Páscoa. Ali em todas as festas que circundavam a Páscoa, aquilo ficava lotado, inchado de judeus. E os pais de Jesus cumpriam isso. Se lembram que eles desceram com Jesus e num desses anos perderam Jesus no templo? Se lembra em Marcos uma passagem muito interessante em que os irmãos de Jesus conversam com Jesus dizendo: ó, não é bom você descer esse ano lá para a festa não, porque você já trouxe confusão no ano passado, meu amigo. Você vai descer? E Jesus tem que descer para a festa escondido. Interessante, né? Então tem muitos que dizem exatamente assim, ó. Quando a gente lê a partir do versículo 4, porque até o versículo 3 é relação pastor e ovelha, a partir do versículo 4, aqui está o peregrino que vai a Jerusalém cumprir a ordem de Deus. E aí, Anne, ele sai literalmente lá de onde ele está. Jesus e a família saía lá do norte, lá da Galileia e descia. Outros vinham do leste, outros do oeste e outros do extremo sul. Porque Davi foi inteligente ao ponto de, ao fixar a capital, visando a integridade natural do povo, colocar a capital no centro. No centro. Então a capital Jerusalém ficava no centro, pegando parte dela o norte, parte dela o sul. Davi foi inteligente quando escolheu Jerusalém para captar, conquistar e colocar ali a sua capital. E aí ninguém do norte poderia reclamar, ninguém do sul poderia reclamar, porque já tinha intriga entre a galera do norte e do sul. Já tinha. E aí o que acontece? Indivíduo que vinha, tinha que passar por montanhas, vales, muitas vezes escuros e perigosos. Daí ninguém descer sozinho para nenhuma festa em Jerusalém. Eles desciam em bandos. Bandos. E era muito interessante porque descia junto uma média de 5 a 15 famílias. E aí, obviamente, todo mundo armado, todo mundo protegido. A viagem demorava 2, 3 dias. Aí é que você tem as vigílias da noite. Por quê? Porque de noite todo mundo armava sua tenda, ia dormir, e um ficava acordado. Ficava acordado de 9 à meia-noite. Aí vinha a segunda, depois de meia-noite às 3. Aí vinha a terceira, vigília. Aí de 3 às 6.
Aí no outro momento de dormir, trocava. Por quê? Por causa dos bandidos. Por quê? Por causa dos animais ferozes. E de forma muito interessante, quando você pega Lucas, você vê que era tanta gente que ia junto, que só deram falta de Jesus depois de 3 dias de caminhada. Sério. Era mó galera. E Jesus era só o filho mais velho. E se Jesus tinha 12 anos, e ainda tinha 4 irmãos, fora irmãs, talvez com 12 anos, Jesus já tivesse um irmão com 10, outro com 9, outro com 8, outro com 7, fora as irmãs. Porque José teve sim relações sexuais com Maria. E teve outros filhos. Fora as filhas. A Bíblia dá o nome dos irmãos de Jesus. José, Judas, tem mais um que eu esqueci. Tiago. Tiago, meu Deus do céu, Tiago que escreveu, né? Como é que eu escrevo? Oh, Jesus. Fora as irmãs. Agora, olha que interessante. Então, era aquela loucura. Você acha que José descia com Maria sozinho? Ele não era doido, ele estava cheio de crianças. Ele descia junto com a família dele, com os amigos dele, com o pessoal do bairro. Ia de 10 a 15 famílias juntas para se autoprotegerem, porque muitos bandidos. E aí, a interpretação é, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus então era o protetor de todos aqueles que tinham que ir a Jerusalém. Protetor. Tanto é que eles dizem, tua vara e teu cajado me consolam. Ou seja, assim como a vara e o cajado são instrumentos de proteção, o Senhor ia com eles, de onde eles estavam até Jerusalém, e mesmo não vendo, o Senhor tinha um cajado e uma vara, ou seja, mecanismos espirituais de proteção, e eles tinham consciência que até quando algo dava errado, e a viagem demorava um pouco mais, é porque era o pastor que estava conduzindo-os até as grandes festas em Jerusalém. É algo muito bonito essa interpretação. E aí, quando chegavam em Jerusalém, ao ver o povo inteiro, e todo mundo comendo, e bebendo, e se alegrando, eles tinham a consciência de que tudo que estava acontecendo ali era uma mesa preparada por Deus para eles. E é incrível que, raciocine comigo, vamos lá. Você já tinha os sábados anuais normais, onde eles não trabalhavam toda semana. O sábado não trabalhavam, confiando na misericórdia de Deus. Você já tinha o ano sabático. 7 anos, o 7º ano ninguém trabalhava. E Deus ainda dava fartura de tal forma que não faltava nada. E ainda, de 50 em 50 anos, vinha um ano sabático e o 50º ano, sem trabalhar, 2 anos seguidos e Deus dando tudo. E eles ainda tinham o direito de descer ou subir para Jerusalém na época das festas, crendo que iam deixar a casa, iam deixar a plantação, ninguém ia roubar, ninguém ia pegar, ninguém ia tocar em nada, e eles ainda iam chegar em Jerusalém, e mesmo com parcos recursos, tinham uma mesa preparada para eles. Porque Deus é Deus de alegria. E um Deus de alegria me levará para a festa que Ele disse que quer, protegerá a mim e a todos que estão comigo durante todo o caminho, mesmo que eu tenha que passar
por caminhos perigosíssimos chamados vales da sombra e da morte. E é interessante que, quando eles sabiam que aquele trecho tinha muito bandido, eles esperavam outras caravanas, Anne. Aí, eles que já eram 50 a 70 pessoas, se transformavam, Anne, em quase 300. Aí, naquele trecho, eles passavam tudo junto. Tudo junto. Porque ficava muito mais difícil de serem roubados. Você sabe perfeitamente disso. Você que viaja de carro pelo Brasil, tem locais que você diz assim, aqui de noite ninguém passa. Porque aqui o tráfico domina. Aqui o roubo é grande. Aqui se explodir um pneu já era. E, gente, é fantástico, porque eles iam para as festas com gratidão. E quando chegava no momento mais difícil da passagem, eles esperavam. Juntava-se muitos, iam juntos, e eles acreditavam que na frente deles, sem ver, estava a vara do pastor, matando todos os adversários. E por trás deles estava o cajado, amparando e dizendo, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E é lindo, isso é tão lindo, que quando eles chegavam perto de Jerusalém, Jerusalém é uma subida. Aí eles começavam a cantar os salmos dos degraus. O que são os salmos dos degraus? São salmos de louvor, cântico e alegria. E cada subida um salmo. Cada subida um salmo. E era muito bonito que quando eles chegavam em Jerusalém, eles estavam cantando já o Salmo 150. Era muito bonito. Daí os salmos de degraus. Tá? Quando a gente estudar os salmos, na leitura bíblica diária, você vai adorar os salmos dos degraus. Né? E aí eles cantavam o 140, 141, 142, 43, 44, 45, 46, 47, 48. E quando chegava em Jerusalém, já estava no 150. E são salmos de hinos e de louvor. E eles literalmente, ao chegar lá, eles ficavam com vontade de não sair de Jerusalém. Mas quando eles iam embora, aí eles cantavam o Salmo 23, olhavam para trás e diziam, um dia eu habitarei para sempre na casa do Senhor, que era o templo. Era muito bonito, muito bonito. E aí, intérpretes dizem que aqui também está a figura não só do pastor com a ovelha, não só do anfitrião com os seus grandes soldados, mas a figura do rei de Israel, que recebe os seus súditos para as festas reais espirituais. Então, ou seja, a figura do que simplesmente sai lá da Galileia do Norte, ou lá de Simeão do Sul, né, do Neguev, lá embaixo, e simplesmente vai a Jerusalém. Né? Ou então, lá no extremo oeste, Gaza e etc., ou nas campinas de Moabe, ali no extremo oriente, vem para Jerusalém, e simplesmente eles chegam para as grandes festas. E aqui está a relação entre o Deus protetor
e o transeunte. O Deus protetor e o peregrino. Fazendo com que, então, estes intérpretes terminem a interpretação dizendo: somos peregrinos e forasteiros, e o nosso lugar está nos céus. Irmãos, por mais lindo que seja, também achamos uma interpretação viável e bonita. E aí você vê Deus aqui por 3 grandes ângulos. O pastor que conduz suas ovelhas. O grande guardião do seu povo, que conduz o seu povo enquanto o seu povo é peregrino e forasteiro. E o grande rei que recebe os seus soldados vitoriosos para um grande banquete. É muito bonito. Mas eu te garanto que domingo você vai voltar à interpretação natural de que no versículo 5 ainda continua o pastor e a ovelha. E no versículo 6, mais ainda, é pastor e ovelha. Então, com todo respeito aos amados irmãos que veem aqui 3 figuras diferentes, nós cremos numa única figura, numa única relação, e obviamente, por uma questão de coerência intelectual com os irmãos, né? Não poderíamos deixar de falar das visões diferentes. Tá? E aí, obviamente, partindo das noções diversas, no domingo de manhã, eu te convido a continuarmos o Salmo do pastor e o Salmo da ovelha, sem de maneira alguma dizer que os demais irmãos que interpretam de forma diferente estão errados. De maneira alguma. Mas transborda do versículo 5 a relação pastor e ovelha. Transborda de forma cristalina no versículo 6 a relação pastor e ovelha. Mesmo conhecendo estas outras interpretações. E aí eu te convido a no domingo continuarmos, porque o tempo urge e já são 8:55. Você acredita nisso? Você acredita que já foi embora o nosso tempo? Mas quando a gente está na presença do Senhor, comendo da palavra do Senhor, é uma delícia, né? É uma delícia. Então nós louvamos ao Senhor pela sua palavra. E se você comunga, se você compartilha destas outras visões, meus parabéns. Elas são muito bonitas. Elas são dignas, são maravilhosas. São reais também. Mas te garanto, domingo de manhã, encontro marcado, você vai ver aqui quão linda é a relação pastor e ovelha no versículo 5 e posteriormente no versículo 6. Amém? Inclusive, quem interpreta que o versículo 6 é a relação entre Deus protetor e o seu povo peregrino, bondade e misericórdia estão aí num significado muito interessante. Quando você entrava numa cidade, você estava a perigo. Qualquer cidade na antiguidade, ao entrar, você estava a perigo. A maior prova disso foram os 2 anjos que visitaram quem? Ló. E aí o que acontece? Os homens viram e disseram, manda para cá os 2 homens, nós queremos abusar sexualmente deles. Ó que vida tranquila. Ló chegou ao ponto de dizer, não, mas eles são os meus convivas. Faz isso não, eu tenho filhas virgens, faça o que quiserem com elas. Eles disseram, não, agora nós vamos arrebentar até você. Aí teve toda aquela intervenção da parte de Deus, ficaram cegos, uma loucura, né?
Normalmente, nas cidades, quando você chegava, à porta ficavam os juízes. E se ele quisesse te levar para a casa dele, ele tinha o poder de te levar e ninguém te tocaria, porque ele estava te protegendo. Agora, na saída, esse juiz, se não pudesse te levar até a porta da cidade, ele mandava exatamente os 2 mais fortes servos dele, para te proteger até a porta da cidade. E aí, Anne, da porta da cidade em diante é com você. O povo de Deus, então, que interpreta que aqui no versículo 6, é um Deus que protege aqueles que são peregrinos. Eles dizem assim, que ao sair de Jerusalém, continua conosco os 2 grandes servos de Deus para nos proteger, para chegar em casa. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. E aí eu tenho proteção para voltar para casa e para no outro ano voltar para a festa de novo. Sabe por quê? Porque ninguém pode, com a bondade e com a misericórdia do grande protetor. Do grande protetor. Bonito, né? Muito bonito. Eu admiro ao extremo quem pensa no Salmo 23 como 3 grandes cenários: pastor e ovelha, rei e convidados para a festa especial de vitória, e protetor e peregrinos. Protetor e peregrinos. Eles são muito bonitos. Mas, com todo respeito, prevalece a interpretação pastor e ovelha. E domingo você verá que lindo é isso aqui. O versículo 5, irmãos, é um dos mais bonitos da palavra de Deus. É indescritível. O versículo 5, à luz de pastor e ovelha. É indescritível. Mas domingo a gente se encontra. Se a gente não se encontrar domingo, a gente se vê no céu. Preocupa não, tá bom? Tá? A gente se vê no céu. Porque se o Senhor nos arrebatar, então louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelos irmãos que pensam diferente da gente, que entendem diferente de cada um de nós, que cremos que a relação pastor e ovelha, ela é do início até o final. Ó Senhor, conserva meus irmãos firmes na interpretação, abençoados, cheios do teu Espírito, porque são também interpretações lindas e corretas. Mas, Senhor, dá-nos a oportunidade no domingo demonstrar que aqui continua pastor e ovelha. E dá-nos a oportunidade de transmitir a nossos irmãos aquilo que tu tens colocado em nosso coração. E nós te louvamos, te engrandecemos, te adoramos e te bendizemos para todo sempre. Amém e amém. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus bondoso. Esse é o motivo pelo qual, sem saber, minha esposa cantou: com tua mão, segura bem a minha, né? De alguma forma o Espírito Santo preparando e demonstrando que mesmo sendo 3 cenários, como alguns creem, a dependência de Deus é absoluta. Uma ovelha depende do pastor para tudo. Um soldado e um general vitorioso dependem do rei para tudo. Um peregrino depende do seu protetor para tudo. Então, quer um conselho? Mão firmada na mão do pastor. Amém?